entendo perfeitamente. Qual é a relação da inteligência emocional com a consciência? O primeiro item que a gente olha na inteligência emocional é a autoconsciência. A autoconsciência é você simplesmente olhar para si próprio e entender o que está acontecendo dentro de você. Por que algumas coisas, alguns comportamentos são presentes em você. A maioria absoluta das pessoas, ela define os comportamentos dela como personalidade. Né? E eu diria que a maioria das vezes não é personalidade. Personalidade nada mais é que uma soma de fatores que levou a pessoa a agir daquela forma. E esses fatores, eles podem ser ressignificados, alterados, e a pessoa mudar o comportamento de forma definitiva. Né? Então, se você muda o comportamento de forma definitiva, não dá para você dizer que é uma personalidade fixa. Até porque não existe isso, gente. Nós temos características que vêm de vários fatores, algumas delas a gente não consegue mexer, e outras são totalmente possíveis de mexer. Então, essas que são possíveis de mexer que a gente quer trabalhar, e principalmente naquelas que afetam o dia a dia no trabalho. Né? Quando afeta o dia a dia no trabalho, você vai ter contato com uma série de questões emocionais no seu dia a dia. O ser humano, ele tem um sistema mental, né? Isso a neurociência explica, o nosso sistema límbico, inclusive é muito parecido com os animais, os mamíferos, que ele é basicamente para lidar com as emoções. E ele é um sistema muito mais poderoso, do ponto de vista até de hardware mesmo, hardware cerebral. E a partir do momento que ele é muito mais poderoso, você ter uma consciência disso pode fazer com que você altere completamente a sua atitude a partir das emoções. Né? Isso a gente fala de fazer uma autogestão. Então você tem uma autoconsciência, enxergou o que está acontecendo com você, e você começa a pesquisar, né, o que aconteceu com você, qual é a sua história familiar, qual é a sua história ancestral, genética, cultural, ambiental, o que quer que seja que te leva a fazer aquilo, você passa a ter a chance de gerir e transformar essa consciência. Tá? E isso vai te levar para os próximos etapas da inteligência emocional, que basicamente é fazer, a partir disso, você fazer uma excelente gestão das pessoas, dos relacionamentos principalmente, que é um aspecto muito importante quando você fala de líder. O líder está o tempo todo fazendo gestão de relacionamentos. Ele faz a gestão de relacionamentos com os subordinados, com os pares, com o líder dele, e a partir do momento que você vai crescendo na carreira, as pessoas vão subindo, vão tendo mais envergadura, vão virando gerentes gerais, diretores, isso ainda aumenta, né? Que a gente costuma chamar de stakeholders da empresa. Você começa a lidar com a comunidade, você começa a lidar com os órgãos públicos, e você passa a ter mais acesso aos acionistas da empresa, que é uma parte muito importante. As empresas privadas, elas têm uma necessidade de apresentar um bom resultado para os acionistas. Então, todas essas coisas que eu estou falando, elas são geridas a partir de relacionamentos. Então, se você segue a sequência da inteligência emocional, você tem uma autoconsciência, você gerencia essa autoconsciência, você vai ter uma gestão de relacionamentos que vai te levar para um outro patamar, e a partir disso que os resultados excelentes começam a vir. Tá? Então, a gestão da inteligência emocional, ela promove uma capacidade de você olhar de forma muito mais ampla o seu próprio objetivo, né, como líder, de forma muito mais ampla. E você começa a inserir variáveis na sua liderança, que eu falo muito, variáveis, por exemplo, de trabalhar na zona de influência. Essa é uma questão muito polêmica, eu já ouvi muito isso ao longo da minha carreira, Gleiber, que é você tem que trabalhar na sua zona de autoridade. Você é o líder daqui, você tem essa autoridade sobre essas pessoas, sobre esse pedaço do processo, sobre esses indicadores. E isso é uma questão muito limitada. O líder que acredita nisso, que segue isso, ele vai ficar limitado. O líder que entende que as ações dele influenciam o que está atrás para frente e os stakeholders, ele vai trabalhar muito na zona de influência. Ele vai usar 30% pelo menos do tempo dele disso. E isso ele vai entrar no terreno total de inteligência emocional. Que as pessoas vão ali reclamar, elas vão pressionar, elas vão fazer uma série de questões emocionais, justamente porque geralmente você vai lidar com o outro líder que ele acha que você não pode mexer na área dele, mas esse terreno aqui é meu, né? Esse cercadinho aqui é meu. A gente usava até a palavra feudo, eu cansei de ouvir isso dentro de empresas. E isso, gente, é proibido para um líder que quer ser um líder de alta performance e quer virar um executivo 50K.
essa pessoa não pode ter esse pensamento de cercadinho, de feudo. Ele tem que ter visão sistêmica, entendendo que o trabalho dele permeia tudo que está ao redor dele. Aí ele vai começar a ter a consciência para melhorar as características dele que vão fazer com que ele trabalhe na zona de influência dele. Tá? Um exemplo, já dando um exemplo que eu passei na minha carreira, quando eu assumi uma posição de liderança de uma planta inteira, que a gente chama planta fabril inteira, e a empresa que eu trabalhava, multinacional, separava muito a área de produção da área de vendas. Então eu não tinha autoridade sobre a área de vendas. Só quem sabe, gente, eu costumo falar e vou falar de novo. A área mais importante de qualquer empresa que tem um produto ou serviço é a área de vendas. Porque é ela que faz todo o resto do organismo funcionar. Ela que entra com os pedidos, com as encomendas, traz os clientes e isso faz todo o nosso sistema girar. Então, eu não tinha autoridade, mas eu tinha esse conhecimento. Falei, gente, a área de vendas é a mais importante. Então, eu usava muito meu tempo, a minha zona de influência, para estar presente junto à área de vendas. Mesmo que muitas vezes o meu líder me criticasse por isso. E muitas vezes ele virou para mim e falou, eu não quero que você faça isso. Aí eu não quero dar mau exemplo para ninguém, porque eu ouvia isso dele, mas eu continuava fazendo aquilo que eu achava que era o mais importante para a empresa. E no final, os resultados excelentes, eles que falam por você. Tá? Então, se alguém trabalha na área foi uma de produção, atitude muito corajosa sua, porque peitar o chefe, isso não é fácil, não. Essa questão eu falo muito com as pessoas, né? A postura que a gente assume nessas posições é o que faz a diferença. Quando a gente fala peitar, parece que é uma questão meio prepotente, né? Pô, eu faço o que eu quero e tal. Não. Você tem que ouvir, entender e dentro do que ele precisa você entregar os resultados. Tá? Então, E aí é um grande... Muitas vezes, o que acontece, gente? Aí o líder, essa é outra dica. Muitas vezes, eu já passei muito por isso. Ok, o meu chefe falou que eu não posso ter contato com a área de vendas. Então eu não tinha, mas eu botava minha equipe inteira para ter. Por exemplo, dentro da influência que eles poderiam ter. Então o vendedor ia falar do produto que a nossa fábrica fazia no cliente, eu pedia para um engenheiro de produto ir junto da área de produção. Porque ele ajudaria muito o cara de vendas. E ele ia. E é um exemplo pequeno, mas que deu muita diferença. Turbinou muito o resultado do todo. Tá? Esse é o típico exemplo da inteligência emocional. Não tem hard skill nesse caso. É totalmente soft skill, totalmente comportamental. O mais fácil seria ficar, não mando ninguém, cada um cuida do seu, e o resultado ia acontecer. Mas eu tenho certeza que o resultado ia ser muito pior.